Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos gravar hoje mais uma videoaula. Vou trabalhar com vocês o tema da Viver em Sociedade, Desafios e Perspectivas das Ciências Sociais. Vou tentar projetar aqui. Isso aqui é o capítulo 2 do livro Sociologia, da editora Scipione. A gente vai tratar aqui o tema da desigualdade na sociedade contemporânea. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a desigualdade é que o senso comum, né? O que é o senso comum? O pensamento geral da sociedade. Considera que a desigualdade seria apenas biológica, por exemplo, idade, gênero, condições físicas, origem étnica. Essas desigualdades, elas acabam se refletindo nas diferenças sociais e na desigualdade social, né? Não são características apenas biológicas. A gente tem a desigualdade de gênero, né? A desigualdade étnica, né? Principalmente na nossa sociedade, no Brasil. Então, as desigualdades sociais, elas são diferença no acesso aos bens materiais. Por exemplo, diferença no acesso à saúde, à educação, ganho salarial, né, pelo trabalho executado. E aí acaba formando na sociedade uma hierarquia, onde tem um grupo privilegiado, que seria a classe dominante, e os outros grupos, que é a classe trabalhadora, que vende a força de trabalho e que é explorada por essa classe dominante. Então, a desigualdade, ela se baseia nessas características físicas, mas ela vai além, tendo um caráter social, provocando o preconceito, a discriminação. Né? Por exemplo, aqui no livro de vocês, está dando exemplo, as mulheres e os afrodescendentes, né? Que é a questão de desigualdade de gênero e desigualdade racial. A desigualdade, ela é reproduzida pelos seres humanos nas ações. O que é isso? Por exemplo, se eu pratico preconceito ou discriminação qualquer ambiente que eu tiver, quando eu estiver exercendo minha profissão ou uma relação, uma interação social, eu estou reproduzindo essas desigualdades, né? Eu estou sendo um agente reprodutor da desigualdade social. Muitas desigualdades na sociedade que a gente vive, elas vêm da questão da divisão do trabalho, divisão social do trabalho, que o Karl Marx chama de divisão social do trabalho. O que é essa divisão social do trabalho? A gente tem as profissões que são valorizadas e bem remuneradas e que têm um reconhecimento social, e outras que não têm reconhecimento social e são estigmatizadas, né, como inferiores, tendo uma baixa remuneração, né? Então, o Karl Marx, ele classificava que a classe trabalhadora está inserida nesse grupo aí das profissões sem reconhecimento social, né? Agora aqui, ó, vamos ver aqui. Conforme a humanidade desenvolve suas tecnologias e formas de organização, emergem novas dimensões da desigualdade. Que a gente pensa assim, não, será que hoje não existe menos hierarquia na sociedade, menos desigualdade social do que, por exemplo, na sociedade estamental, que era a sociedade antes da Revolução Francesa? Não, surgiram novas formas de exclusão, né? De exclusão social. Por exemplo, a gente tem hoje desenvolvimento tecnológico, acesso à informação, né? Desenvolvimento
dos meios de comunicação, mas será que todos que têm acesso a essa informação e aos meios de comunicação? No Brasil, a gente tem grande parte da população que não tem acesso à internet, aos equipamentos eletrônicos, à informática, né? Então, agora a gente vai falar aqui da questão da chamada mobilidade social. O que é a mobilidade social? A mobilidade social é a possibilidade da pessoa mudar de grupo e de posição na sociedade. Por exemplo, no Brasil, a gente tem classe A, B, C, D e E, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem como a pessoa que está na classe D ir para a classe A? Segundo a teoria da mobilidade social, sim. Seria possível acontecer isso na sociedade contemporânea. Só que, assim, não é 100%, né? A gente tem, cada sociedade tem um índice de mobilidade social. Aqui no Brasil, estudos recentes classificam que no Brasil nós temos 60% de chance de mobilidade social, né? Então, não é plena, né? Não é total. Porque acontece de uma pessoa mudar de classe, sim. Por exemplo, pode ser através dos estudos, né? Se a pessoa consegue se formar, ter uma boa profissão, bem remunerada, ele vai mudar de classe social. Os pais dele não tinham escolaridade, mas ele vai ter, então ele pode ascender socialmente, né? Ascender é subir para uma classe com melhor renda. Mas, assim, a mobilidade não é 100%, não é total, não é plena, né? Na sociedade feudal, por exemplo, não tinha mobilidade social, né? Ou era o servo, ou ele era o senhor feudal, o nobre, né? Eu era nobre, ou era servo, camponês. Na sociedade estamental também não. O título de nobreza era hereditário, né? E para a mudança, a mobilidade social era praticamente nula, né? Não existia, quase não existia. A mobilização, a mobilidade de classe, ela pode acontecer em razão da escolaridade, da profissão, mas tem outros fatores determinantes também, né, que é a questão étnico-racial e de gênero. O que é a chamada exclusão social? Exclusão social é aquela pessoa que ela está numa situação que ela não tem nenhum acesso aos bens produzidos pela sociedade. Ou então aqueles grupos que sofrem mais preconceito e discriminação do que outros. Por exemplo, na nossa sociedade, a mulher sofre mais preconceito do que o homem. Se a mulher for negra, ela sofre mais preconceito do que a mulher branca. E se ela for uma mulher negra e tiver na classe D ou E, né, considerada de baixa renda, ela vai estar mais sujeita à exclusão social do que um homem branco e rico. Então, as relações étnico-raciais e de gênero, elas também estão envolvidas nessa questão da desigualdade. As relações de desigualdade sempre existiram, né? Se a gente for analisar outros períodos, por exemplo, na Idade Antiga, na sociedade grega e romana, tinha os escravos, né? Na sociedade grega tinha aquele que era considerado cidadão e o escravo, que não tinha direito nenhum direito político, né? Nenhum direito. Na Idade Média, como eu já falei, tinha a questão do feudalismo, tinha o servo, o vassalo, a sociedade estamental, que eu já falei no outro vídeo, né, da aula passada. Clero, nobreza e terceiro estamento, né? E também tinha desigualdade social, como a gente tem hoje. Na nossa sociedade capitalista, o Karl Marx ele diz que a separação entre as classes, a origem dela é daquele que tem o capital
e aquele que vende a força de trabalho. O que é ter o dono do capital? É quando a pessoa tem os meios de produção, é proprietário dos meios de produção. O que é o proprietário do meio de produção? Se a pessoa ela tem algum meio material, se ela tem uma empresa, é um meio de produção, ela tem uma indústria, uma fábrica, aí ela tem como produzir material, reproduzir, para ela poder aumentar o capital dela. E a classe trabalhadora, ela não tem esses meios de produção, ela só vende a força de trabalho e sobrevive, né? É uma assalariada, a população assalariada, que o Karl Marx chamava de proletariado, que na época a maioria eram os operários que trabalhavam nas fábricas. Então, o Karl Marx ele considera que em todas as sociedades teve a desigualdade, né? Mas na nossa ela é baseada nessa questão, aquele que vende apenas a força de trabalho e o outro que tem os meios de produção, que é a burguesia, que é a classe dominante. Aqui no Brasil, teve um período, a partir de 2002, né, que teve dados de que tinha aumentado o número de pessoas que estavam se tornando classe média. Então, a classe C, as pessoas na classe C teria aumentado o número de famílias na classe C, né? Então, isso seria um fenômeno de mobilidade social. Só que aí tem muitas discussões, dizem assim, será que esses dados de que aumentou essa classe, né, seriam dados isentos, né, ou teve alguma manipulação, né? Aí seria se a sociedade estava tendo uma maior mobilidade social, significa o quê? Diminuição da desigualdade, né? A desigualdade social, ela está presente em todos os países hoje no mundo, mesmo nos países considerados desenvolvidos, porque ela é uma característica do sistema capitalista, né? Então, por exemplo, a gente pensa assim, uma sociedade que tem grande desenvolvimento econômico, não teria desigualdade? Sim, ela tem desigualdade, tem classes sociais, né, que estão ainda em situação, tem hierarquia, classes que estão abaixo e outras que estão privilegiadas. O acesso à educação, né, e ao ensino, igual eu já falei aqui, ela seria um fator de mobilidade social, de como poderia a pessoa mudar de classe, né? Através da educação, ela vai conseguir, por exemplo, uma profissão que tem reconhecimento social, que tem uma boa remuneração, e aí a pessoa pode mudar de classe social. Só que hoje a gente tem também no Brasil, por exemplo, a questão, se eu tiver uma boa formação profissional, alto grau de instrução, é garantido que ela vai ter um emprego condizente com o nível de qualificação e um salário também condizente com o nível de qualificação? Nem sempre isso acontece, né? Então, porque não tem oportunidade para todos, né? A sociedade, o Estado não consegue oferecer oportunidade para todos, né? Mas a educação ainda é considerada um dos meios de mobilidade social. Aí eu vou parar por aqui. Até mais.